trazer assuntos do esporte. Vamos lá então. O presidente da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, diz que a situação de Schumacher é dolorosa. Também outra notícia, nos Estados Unidos, o Fred reencontra a comissão do Inter e revela desejo, espera voltar. Não é o Fred, centroavante do Fluminense, né? Na verdade, o Fred, que era meio-campista, que atuou no Inter há alguns anos atrás, e agora ele está no Shakhtar, lá da Rússia. Também pela Florida Cup jogam na próxima quarta-feira as equipes do Fluminense e o Internacional. Também trazemos aqui uma notícia de esportes, né, que os clubes sociais de Montenegro estão realizando seus torneios de futebol 7 durante a semana, né? Uma novidade que não é de agora, né, já vem há mais tempo. Os jogos são realizados durante a semana, já que estamos em pleno período de veraneio, então muita gente vai acabar indo para o litoral norte, o litoral sul, no meio da semana, né? Vamos ver aqui mais notícias ainda sobre o esporte. A gente traz aqui uma matéria bem legal sobre os Jogos Rurais que acontecem em Bom Princípio. Não é a primeira edição, que aconteceu no final de 2015, mas é uma forma de integração entre os agricultores. Então eles fazem corridas clássicas, como a corrida do saco e outras, né? Vale a pena ler essa matéria aqui do Jornal Progresso, que é uma coisa muito bacana e uma forma de integrar os agricultores do município de Bom Princípio. Então eles fazem essas competições mais rústicas, e os detalhes você encontra justamente aqui no Jornal Progresso, que já circula desde a última sexta-feira com os seus 5.000 exemplares e para 10 municípios aqui da região. Olha só, a ação da Petrobras cai a R$ 5,00, menor valor desde 2003, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e o dólar operam em queda. É o que diz aqui o jornal O Globo. Na Ásia, o barril de petróleo cai ao menor valor desde 2003. O barril do Brent chega caiu a internet aqui. Vamos ver o valor do Brent. O barril do Brent, melhor dizendo, chega a $27,67, mas a volta a ser vendido a mais de $28. É o que diz aqui o portal do O Globo. O WhatsApp diz que deixará de cobrar taxa de assinatura. O aplicativo não exibirá anúncios, mas testa comunicação com empresas. É o que diz aqui, tem essa matéria também de economia do jornal O Globo. Agora vamos para uma notícia nacional da Lava Jato, que fala sobre a OS, mas essa nós vamos ver no segundo bloco aqui do nosso Estúdio Aberto, para quem vê a gente pela JPTV. Bom, esse é o segundo bloco do Estúdio Aberto pela JPTV, falando sobre a Lava Jato. Já está chegando aqui a Clarice Almeida, né? Vai estar com a gente aqui. Mas a OAS tentou influir no Superior Tribunal de Justiça. É o que diz a matéria aqui. Mensagens entre executivos da empresa revelam tentativas de garantir votos. É o que diz a matéria sobre a Operação Lava Jato. E a Clarice já está chegando aqui, ela que está vindo de uma pauta agora aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano, bom dia. Um pouquinho atucanada aqui ainda, colocando a cadeira no lugar, mas chegamos. Como é que estão as coisas lá na orla aqui do Rio Caí? Tá feio, Adriano, tá bastante complicado. A gente sabe que é uma notícia bastante conhecida já por todo mundo, porque cada final de semana que passa é a mesma história, né? Muito lixo largado na beira do rio. Mas dessa vez a situação ainda é um pouco mais preocupante, porque não diz respeito apenas à poluição ao meio ambiente, né? Diz respeito ao risco que oferece a integridade das pessoas. O que a gente observou hoje é uma grande quantidade de garrafas quebradas na beira do rio, em praticamente toda a sua extensão.
a gente recebeu uma denúncia sobre esse caso, né? Uma pessoa veio até aqui ao Grupo Progresso de Comunicação solicitar que a gente fizesse uma reportagem sobre esse assunto. Fomos até lá, então, e constatamos uma grande quantidade de cacos de vidro na beira do rio. Inclusive, esse cidadão que relatou o problema, ele mora no bairro São Pedro e ele disse que se desloca todos os dias pela beira do rio para fazer caminhada e corrida com sua família e que esses cacos eles vêm desde lá do Grêmio Gaúcho. Ou seja, toda a beira do rio está com esse problema. Eu consegui fazer algumas imagens, embora a câmera não capte muito bem, porque tem muitos caquinhos que são minúsculos, só aquela poeira. Mas aquilo ali já causa problemas. O filho desse senhor, por exemplo, ele cortou o pé em um desses cacos de vidro outro dia. E se uma criança estiver de chinelo, tropeçar ou até mesmo andando de bicicleta, tiver um contato mais ríspido com esses cacos, vai acabar se machucando. Eu, inclusive, acabei tropeçando enquanto fazia as imagens, meu pé trancou em um desses cacos, né? Porque tem alguns que são de tamanho maior. E aí a situação é essa, né? Ele pede para que as autoridades tomem alguma providência, porque tá feio. Hoje de manhã, quando eu cheguei lá na beira do rio, o lixo de maior volume, digamos assim, as garrafas descartáveis, saquinhos de lanche que comumente são jogados lá, já haviam sido recolhidos. Os funcionários da própria Câmara de Vereadores normalmente fazem a limpeza de manhã. Então haviam vários sacos de lixo, né, que foram recolhidos durante a manhã de hoje, fruto do final de semana de muitos jovens, né, de muitas pessoas que vão para a beira do rio. Só que esses cacos de vidro, eles acabam ficando lá, né? Não tem como o funcionário varrer toda a rua, né? Porque os cacos estão na calçada, estão na rua, estão até mesmo na beira do rio propriamente dito, ali aonde se tem acesso aos barcos. Então é muito caco, só vendo mesmo para ter ideia. Eu não imaginava que a situação estava assim e realmente é alarmante. E aí o que acontece? Quando eu venho subindo de volta aqui para a redação pela rua João Pessoa, eu observei que ali também tem esse problema. Ou seja, praticamente todas as quadras próximas da beira do rio estão com esse tipo de problema, né? Então, o que esses adolescentes, o que essas pessoas que consomem, a gente fala adolescente porque quando a gente vai até o rio no final de semana, observa que a maior parte das pessoas que estão lá são jovens. Mas o que essas pessoas estão fazendo com essas garrafas, né? Qual o motivo de estarem quebrando esse material, né? Está faltando um pouco de conscientização sobre o risco que isso oferece. Além de que estraga pneus, né? Pneus de bicicletas, dos próprios veículos. Então, a gente vai trabalhar nesse texto agora, ouvir a Prefeitura Municipal, de repente a polícia também, para saber se é possível haver algum tipo de fiscalização em relação a esse problema aí que a gente constatou lá na beira do rio. Justamente essa dúvida que eu tinha era se os cacos eram no calçadão ou eram lá embaixo onde tem os pescadores, né? Bem na beirinha do rio, mas na verdade... É por toda parte. Por toda parte. Toda parte. Bah, que perigo, né? Quantas pessoas caminham ali, né? Exato. E o que me preocupa, que eu até comentei, é que são as crianças pequenas. Muitas crianças andam de bicicleta pela beira do rio, aprendendo às vezes a andar de bicicleta, né? Então, vai que daqui a pouco cai, né? Acaba se machucando de uma forma mais grave. O adulto já tem uma recuperação um pouco mais rápida, mas a criança, né, é uma judiaria. Então, a gente espera que algo seja feito. Inicialmente, eu acho que o ideal seria que houvesse a limpeza, né, a varredura daquilo ali. Eu não sei com que frequência isso é realizado no entorno do rio, mas eu acredito que nas segundas-feiras então deve ser limpo com mais atenção, com mais cuidado, e durante o final de semana haver uma fiscalização. Eu não acredito que tudo aquilo que a gente viu lá hoje seja fruto de um final de semana. Aquilo ali deve vir de vários dias, né? E quem sabe até proibir daqui a pouco, criar uma lei que proíba o consumo de bebidas em garrafas ali, até porque a gente não sabe se aconteceu, mas daqui a pouco essas garrafas quebradas foram usadas numa briga, alguma coisa, né? Ou podem ser usados ainda os cacos que estão lá durante um desentendimento entre adolescentes
enfim, pode-se pegar um daqueles cacos para usar contra outra pessoa, né? Então, realmente, a coisa é muito mais ampla do que a gente imagina quando simplesmente olha para aquele material lá jogado. Legal, Clarice. Na semana passada a gente divulgou aqui a reunião que aconteceu na quinta-feira de noite da executiva do Partido Progressista de Montenegro e a decisão pela saída, né, noticiou a matéria, fizemos o post no JP News, também vai ser destaque no Jornal Progresso. Depois a gente evoluiu o assunto ouvindo a vereadora Rose Almeida, ela deu mais detalhes sobre essa reunião. Né? Isso mesmo, a vereadora Rose, que estava na beira da praia no momento em que eu liguei para ela, mesmo assim ela nos atendeu, né, conseguiu falar com a gente e disse que essa saída do PP do governo municipal foi contrário à sua vontade e do vereador Naná. A Rose disse que ela e o Naná foram votos vencidos, porque, na opinião deles, o PP deveria permanecer no governo municipal, ajudando este a concluir alguns projetos, né, a dar andamento a alguns projetos aqui no Executivo. Na opinião dela, as divergências poderiam ser superadas, né, e o PP poderia, sim, permanecer no governo. Conforme a declaração dela, né, então dá a entender que o vereador Zanata teria votado a favor da saída. Porém, ou não participou da reunião. Mas, enfim, realmente. Ela só citou, dos 3 vereadores, só citou o voto dos 2, né? Exatamente, os que foram contrários. Eu tentei entrar em contato com o vereador Gustavo Zanata, eu liguei para o celular dele, não atendeu. Posteriormente, tentei novamente, estava desligado. Acredito que ele esteja em férias. A última conversa que nós tivemos, ele me disse que estaria viajando, então, de repente, tenha sido por isso que a gente não conseguiu contato com o vereador. Mas ainda estamos tentando, né? E assim que tivermos novidades sobre a opinião do Zanata em relação à saída do governo, nós estaremos trazendo essas informações aqui no portal JP News. Legal, Clarice. Ficamos por aqui com o estúdio aberto. Valeu. Até mais. Voltamos amanhã. Até mais, pessoal.